ele não é cristão, não é católico. Há um documento do Papa Pio IX que não sei que Merore, se não me engano. Agora eu não vou me lembrar. Em que ele fala claramente, a igreja é necessária a salvação. Mas, se alguém estiver de boa fé, fora dos mitos, também pode ser salvo. Ele diz claramente. Tá, a pessoa está de boa fé, mas é bom senso. É. Não tem como amputar as mãos de Deus, né? Deus é incapaz de alcançar a pessoa. Não faz sentido. Então, por isso, citar, por exemplo, como o senhor citou, um autor protestante, não faz do senhor Um um protestante, claro que protestante. não. Não, é que veja bem, é outra burrice, né? Ah, Que você sabe que existem espécies de burrice. E uma delas é a burrice ilustrada. aham. Em que consiste a burrice ilustrada? A burrice ilustrada é a burrice de quem se fechou num círculo e só lê o que tem ali. Uhum. Né? Então, por que eu me dou bem em debates com os protestantes? Porque eu conheço melhor a doutrina deles do que eles mesmos, que Uhum. não conhecem a minha doutrina, porque o conhecimento que os protestantes têm do catolicismo é muitíssimo raso. Muito mais com base no preconceito, né? Não Na falácia, conhecem, conhece. não conhecem. Então, o que acontece, veja, eu li bastante, leio autores protestantes quando é o caso, e alguns autores realmente me fizeram muito bem do ponto de vista de me mostrarem certos aspectos que inclusive não são heréticos, Uhum, são, uhum. são decorrentes das escrituras, até da doutrina cristã em geral, que para mim não estavam me chamando, que eu não estava percebendo. Por exemplo, quando eu falei, né, no caso da Valnice Milhomens, ela escreveu um livro, aliás, escreveu vários livros Uhum, sobre oração. uhum, Então, tipo de oração, orando a palavra, etc. Gente, aquilo é muito bom. Realmente, uhum. na década de 90 eu li e realmente aquilo é muito bom. Você distinguiu que é uma ação de graças, louvor, adoração, petição, consagração, súplica, intercessão, os tipos de intercessão que existem. É muito interessante. Tá bem esmiuçado, né? Também esmiuçado. Ela estudou e ela apresentou um bom material. Agora, é claro que se há uma ideia herética ali, Uhum. eu tenho maturidade teológica para separar o erro da verdade. Né? Então, isso é próprio de gente que não tem. O horizonte de consciência do fulano é desse tamanhico assim. Uhum. Ele julga o mundo inteiro a partir daquilo ali. Ele não consegue entender que podem existir pessoas que têm um horizonte de consciência Sei. mais amplo e que conseguem, mantendo a sua integridade católica, trafegar por autores diferentes. Né? Se assim fosse, a gente não podia pegar referência nenhuma externa a autores católicos. Porque parece que a implicância, sei lá, é com um autor protestante, mas um filósofo grego que não era. Então eu também não posso consultá-lo para poder edificar a minha fé, pegar o que é bom e. Eles vão dizer o seguinte: filosofia é filosofia, mas quando entra no âmbito da doutrina, da teologia, tem que ser, né, é a saída que eles vão ter. Eu até entendo isso para uma pessoa mais, Sim, é, sei lá, uma pessoa facilmente influenciável, que né? não é catequizada. Uhum, Eu entendo, você, olha, cuidado com o que você lê, etc. Tal. Mas, cara, eu sou um teólogo e eu sei o que eu estou fazendo. uhum, Então fica na tua, né? uhum, uhum. Eu, inclusive, li um livro de um pastor americano, Francis Chan, que ele fala sobre a, a negligência que a gente tem com o Espírito Santo, né? O Deus esquecido. Eu li o livro e depois fui ler algumas homilias de São José Maria Escrivá e eu vi extrema semelhança Uhum. no que eles diziam, né? Porque se a gente diz que vive é, no fluxo do Espírito Santo e as pessoas não conseguem ver isso, até que ponto de fato a gente está sendo movido pelo Espírito Santo? Porque ele fala, um exemplo interessante que ele dá é o seguinte: se eu digo que sou jogador de basquete, eu tenho que provar isso na quadra, Uhum. né? E eu, quando eu peguei a homilia de São José Maria Escrivá,
os dois estavam dizendo praticamente a mesma coisa. Aí, Então, por exemplo, um dos autores que eu cito que para mim é uma referência, é o Dave Robertson. aham, Por quê? Ele fala sobre o dom de línguas numa chave diferente. Ele fala do dom de línguas como uma linguagem de oração. uhum, Então, realmente, quando eu li o Dave Robertson, eu entendi que o que importa não é tanto o que se fala, mas é o interior disso. uhum. É uma coisa que está por dentro. Ele me fez entender. Você abre a consciência. Uma Exatamente. visão que você não tinha. Exatamente. Né? Assim como, por exemplo, quem de nós, eu não sei se você leu, mas A Cruz e o Punhal, Ainda não li, do não. David Uhum, Wilkerson, é um livraço, é um livro muito uhum, interessante. E é tudo real, não é? Ele não está inventando nada, foi o que uhum. aconteceu com ele. Pô, por que eu vou simplesmente dizer que isso que eu Prezar, né? acredito? Não é assim, A né? ignorância. Você está agindo de uma maneira muito estúpida e está querendo fazer todo mundo caber dentro da tua estupidez. É, eu vejo que muitas pessoas se contradizem quando criam esse tipo de resistência com relação à música, por exemplo. Então, ele tolera ouvir uma música que não é de autor cristão nenhum, sei lá, de um pagão secular. Então, ele tolera e escuta tranquilamente, mas tem uma aversão tremenda se o autor daquela música ele é de uma denominação protestante. A minha pergunta é se ele se converter agora, pode ouvir a música que tinha sido escrita anteriormente, mesmo sem ter um erro teológico nenhum, Então você vê, não é? vamos levar isso ao infinito. Assim, vamos ampliar a coisa. Aham. Eu não posso escutar Bach? Bach não era católico. Uhum. Beethoven, Mozart era maçom. Eu não posso? E outra, se reduz a música ou série também? Um filme? O quê? Até onde vai, né? Exatamente. Então, se você for levando essas premissas até as últimas conclusões, o que vai acontecer? O certo mesmo é você se trancar numa roça, fazer a curadoria toda da terra e você plantar o que você come. E você apenas em nada mais presta, que nem a igreja serve mais. Então você vai ficar. A igreja ficou reduzida ao padre fulaninho que reza a missa na garagem. E Aham. que é uma ideia estúpida, né? Então Jesus Cristo fracassou. Fracassou. Uhum. Uhum. Quem tem razão é você. Tem uma música do Falcão que ele diz: você está certo, quem está errado é o Papa. É isso aí. É bem isso. É bem isso. E a gente também que acompanha o senhor percebe que o senhor tem uma facilidade. Agora a gente tá vendo mais os debates, né? Parece que o senhor é antiprotestante, mas o senhor tem amigos protestantes, a gente consegue perceber isso. Inclusive, uma coisa que eu admiro, tanto no senhor quanto no padre Douglas, da mesma diocese que o senhor, porque são padres, um exemplo para nós, como leigos de padres de fato católicos, que conseguem transitar pelo ambiente protestante com muita tranquilidade, né? Uhum. Fraternidade e tudo mais. Mas na hora do debate, coloca as coisas claras como são. Você acha que essa proximidade, ela foi entendida por muita gente como algum tipo de relativismo? Ou a amizade que o senhor tem e facilitou o senhor conseguir, inclusive, explicar a doutrina católica para esses Uhum. irmãos protestantes? Não, é que é o seguinte, cara. Amizade tem a ver com você ser uma pessoa boa, com você ser uma pessoa reta, com você respeitar o outro. Amizade. Existe uma espécie. Eu chamei isso de. Esse tipo de gente de chatólico. Hum. O que é o chatólico, né? É o que você tem que ter a marca católica em cada coisinha que você vai fazer. Então, você tem que dogmatizar tudo. É católico? As pessoas me fazem esse tipo de pergunta. Um católico pode ir ao rodeio? Me perguntaram. Uhum. É, um católico pode dirigir moto? Me perguntam essas coisas. Esta música, o que a igreja diz dessa música? Você acha que a igreja vai falar de uma Pois música? é. Quer dizer,
Ou seja, você vai dogmatizando tudo até que a vida se torna impossível. Você tem que viver de um modo. Isso, no fundo, é uma sociologia de controle também. Parece aquele povo meio bitolado fanático aqueles neopentecostais dos anos 90, assim, né? Que não podia tudo, É. ou melhor, não podia É nada. aquilo, você ia pra igreja e a primeira coisa que você aprendia é que a Xuxa é do diabo. É, Né? a Não, Coca-Cola ao contrário. não vou dizer que não seja, mas assim, não Tem é jeito pra isso. tudo, né? Exatamente. Agora, veja, quando eu quero fazer tudo passar por um crivo doutrinal, necessariamente eu estou tirando a coisa do seu contexto, estou aviltando a doutrina, Uhum, a excelência da doutrina e a tornando mesquinha, né? uhum. Tudo tem que passar por essa portinhola que eu achei que é católica. Então, por exemplo, o pessoal, mesmo no movimento carismático, tem gente que ficou muito contra a música protestante, no Uhum, ambiente carismático, que nunca teve problema com isso. uhum, Que era também um esforço meio, acho que mercadológico, para você nichar, né? Então uhum. você nicha o público católico, só pode escutar esse tipo de música. Música, digamos, carismática católica. Mas, veja, o pessoal canta, sei lá, né? O Buscai primeiro o reino de Deus. Protestante. É. É, canta até aquele amém. Ah, amém. Ah, amém. Protestante, Tem umas aquele clássicas gospel aí, se americano. não sabe, pode cantar, né? Aquela, porque ele vive, né? Posso crer no amanhã. De origem protestante. É, Tem um monte de tem músicas aí que várias. são de origem protestante. Besteira, bobagem. É, Não né? tá, a música não tem heresia nenhuma. Se ela não tiver heresia, se não tiver nenhum erro doutrinal. Agora, no âmbito litúrgico, sim. Aí no É outra âmbito história, né? litúrgico é outra história. No âmbito Uhum. litúrgico, aí nós precisamos ser mais Trata-se de cuidadosos. rito, né, padre? Existe algo que é música litúrgica, e aí Uhum, precisa obedecer a padrões que são estritamente litúrgicos. uhum. E o senhor acha que na prática cotidiana o protestante ele tem mais zelo pelas escrituras e o católico talvez ele padece disso, talvez precisaria de uma atenção maior? Por que que eu digo isso? No ambiente corporativo, né? Tive muito tempo dentro do ambiente corporativo. E o que acontecia? Quando chegava um protestante lá, ele não passava despercebido. Ele se posicionava, ele tinha a palavra na ponta da língua diante de uma situação. Era muito mais fácil de perceber que ele era cristão. E o católico ele se camuflava. Sabe o que eu acho? Eu acho que isso está mudando muito. Hum, Eu acho que o ambiente protestante moderno está muito zoado. Então, o que que era o evangélico da década de 90? hum, Era o fulaninho de terno e gravata, a tiazinha de coque e saião. Você já via, aquilo é crente. aham, O que que é um evangélico em 2026? É um cara que tem um alargador de orelha desse tamanho, cheio de tatuagem, que fala tá desconstruído. um crentez meio misturado com gíria, que usa roupa meio de maloqueiro. É, eu via, por exemplo, né, um evento, uma publicidade de um evento protestante chamado Sunset, que é esses eventos que se fazem ao pôr do Aham, sol. E você não consegue distinguir muito bem se é uma balada mesmo, se tá muito zoado. aham. Então, o protestantismo, o evangelicalismo atual, você às vezes você procura a Bíblia, você não encontra. Uhum. Você encontra muito mais Bíblia na Igreja Católica, É. inclusive. Porque todo dia a gente tem que ler Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmo, não sei do que, tá lá, a Bíblia, cara, a Bíblia. Então, Liturgicamente sim, mas assim, por exemplo, o pessoal vai lá em casa pra gente fazer um encontro, sei lá, o pessoal chega com Bíblia, aí o pessoal da portaria fala assim, ó, vai na casa do pastor, eles atribui a mim o nome do pastor porque parece que não é comum ainda, popularmente falando, pro católico fazer esse tipo de coisa. mas está se tornando cada vez mais Tá mudando, normal. né? Está mudando. Então, eu vejo hoje a cultura bíblica entre os católicos está maior do que entre Aham. os protestantes. Veja o exemplo do Ariel Lazari, Os debates ajudam nesse sentido. muito. Mas assim, o católico, até os tradicionalistas, para falar a verdade, hein? Aham. Do ponto de vista bíblico,
o pessoal realmente tá tentando, tá conhecendo, etc, Tá né? começando a decorar versículo. Exato, exato. Mas assim, e eu acho que em todos os sentidos, você vê hoje um católico praticante, o modo de se vestir, o modo de se comportar, tem sido muito mais, digamos assim, é, tradicional, conservador, Tá alinhado ali, né? né, do que entre os protestantes, que antigamente eram assim. Uhum. Então, eu acho que o jogo virou, realmente. Isso também faz parte de um fenômeno sociológico? Sim, É, né? porque o evangelicalismo ele teve que se tornar digamos assim, um fenômeno de massa. Hum. Então, a qualidade das pessoas que passam para lá tem sido uma qualidade muito antropologicamente baixa. Não sei lá, esses dias eu vi a conversão de um funkeiro, né? Sim. Que não sei o que, tal. O É. cara tem não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, tal. Vira evangélico, tal, Jogador tal. de Agora tô com futebol, né? Jesus, tal. Jogador de É. futebol, etc. Agora, no lado católico, o cara era pastor e virou católico. O que é mais comum é quem estuda, né? Vem. O cara era teólogo e virou católico. Ou seja, um caminho dogmático, um caminho doutrinal, um caminho teológico. Aqui embaixo, não. Né? Uhum. Então você tem que rebaixar bastante o nível para você se tornar uma religião de massas. Uhum. Então eu acho que esse está sendo o preço do crescimento evangélico no Brasil. Hum. É o preço de você rebaixar muito o nível da Uhum. igreja evangélica. E aí o que acontece? Você gera depois uma massa de desigrejados, de, sei lá, o fulaninho até ontem estava cantando música gospel, agora transicionou de gênero, né? Ou agora virou, né? Tá uma estrela do mundo pop, já não quer mais saber nada daquilo, vai tendo escândalos, divórcios e coisas mais graves, etc.